Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para a sua escola esportiva. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para escola de esporte. Você quer levar tecnologia para a tua escola esportiva, contrate o sistema Genesis Training. E também das lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo, onde você encontra produtos exclusivos. Lembrando sempre que o Museu do Flamengo já está inaugurado, a loja já está funcionando, a do Botafogo em breve já estará funcionando lá em General Severiano, não é isso? Sim. Mais uma vez do meu lado, Luiz Fernando. Você já sabe, já conhece o zagueirão da cintura dura, o homem que teve que fazer capoeira para melhorar a cintura e ver se melhorava o gingado como zagueiro, porque estava duro demais a cintura, não é isso, Luiz? E hoje estamos recebendo aqui um cara que tem uma história grande dentro do futebol, com passagens em vários clubes, também tem história nas areias de Copacabana. É um prazer imenso, muito obrigado, Tuninho, por você estar aqui, por você ter tirado o seu tempo. A gente sabe que tempo é precioso e estar aqui para a gente poder estar batendo esse papo. Seja bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Luiz. Prazer estar participando do programa. Obrigado pelo convite. Falar de futebol sempre é muito prazeroso. A nossa vida é essa. Eu estou nessa vida aí desde 22 anos, estou com 62, vou fazer 62, são quase 40 anos vivendo praticamente só de futebol. É muito bom falar de futebol. E viver de futebol não é fácil. Não é fácil, muito difícil. Tuninho, a gente sempre abre o programa fazendo a mesma pergunta para todos os nossos convidados, que é tua primeira lembrança no esporte, assim, qual é a tua primeira lembrança? É jogando bola, jogando basquete, é na rua, é um presente que você ganhou? Quando você volta lá na tua infância, qual é a primeira lembrança que você tem? Então, a primeira lembrança eu estava até comentando aqui, cara, eu adorava jogar futebol de praia. Era uma coisa que eu não fiz desde novo, né, já fiz com 17 anos, 16, 17 anos, mas era uma coisa que me trazia muito prazer. Eu torcia para chegar sábado, para jogar os campeonatos de Copacabana, né, que eram muito bons de ser jogado, lotado as praias, as areias, para a gente realmente poder fazer o nosso futebol. Então aquilo foi uma coisa que me deixava muito satisfeito. Então se eu tiver que dizer assim, qual é a primeira lembrança, eu vou lembrar sempre do futebol de areia, que foi uma coisa até que eu acho que me induziu a fazer educação física e dali vir trabalhar com futebol. E aproveitando, falando do futebol de areia, tu jogava no... Eu jogava na São Clemente, uma escola de samba que tinha um time de futebol. E para quem quem aqui é mais novo, o pessoal que está assistindo e tudo, depois faz um Google aí, bota aí futebol de praia Copacabana, anos 90, anos 80, 2000, que era uma loucura aquilo lá, né? Cara, a praia parava no final do dia. A praia parava, a quantidade de jogadores bons era absurda. O Neném era dessa época, Benjamin, Júnior Negão, esses caras, Neymar... Enfim, cara, o Neymar da praia, sim, não o Neymar do Santos, para deixar bem claro. Então, assim, cara, era uma quantidade infinita de bons jogadores. Alguns não conseguiram ter espaço no campo. Eu lembro que o Neném chegou a jogar no Fluminense, é o único que eu lembro, assim, que teve um espaço ainda no futebol de campo, né? E o Russo, que também, mas não é do meu tempo, o Russo que jogou no Botafogo, sim, também veio oriundo do futebol de areia, mas também não é do meu tempo, assim, mas era uma coisa muito boa. O próprio Júnior, né? O irmão do Júnior jogava na Juventus, Nena, eu acho que é isso. Muito bom jogador também, né? Inclusive hoje eu trabalho com uma pessoa que tem ligado ao Júnior lá no Paduano, né? Que é o Robertinho, que hoje está com a filha do Júnior, muito legal. Legal, bacana. A gente depois vai ter que tirar um dia só para falar de futebol. Com certeza. Tem muita história. Tem muita história, muito. Nós trouxemos aqui, né, o representante do futebol de areia. Da CBF, esqueci o nome dele, que ele ajuda a organizar, ele está sempre nas competições. Oh, meu Deus, também esqueci o nome dele, desculpa. Eu tenho ele no Instagram. Da seleção brasileira de futebol de areia, ele estava até indo, né, pro Mundial na época e tudo. Mas o senhor não tem nenhuma memória, o senhor não jogou, tentou ser jogador de futebol? Então, vamos lá, eu gostava... A maioria que vem aqui fala, tentei ser jogador, fui pro campo, futsal... Eu não posso nem dizer que eu tentei, porque assim, meu pai, eu sou filho de portugueses, meu pai e minha mãe são portugueses, né? Então, naquele tempo, você jogar futebol era muito complicado, era uma coisa que as pessoas não gostavam muito, era tipo uma profissão de meio de pessoas que não queriam fazer nada e queriam jogar futebol. Exatamente, essa é a palavra perfeita. E aí, cara, meu pai nunca me incentivou, meu pai sempre falou, não, vai estudar, e aí quando eu tinha 18 anos, um amigo do meu pai me viu jogar e me carregou pro Fluminense, para fazer teste no Fluminense lá em Xerém. O treinador do Fluminense nessa época era Altair, grande zagueiro Altair. Naquele time era um timaço, tinha Ricardo Gomes, Branco, era um timaço do Fluminense, e eu fui fazer um teste lá. E aí eu lembro que foi na Copa do Mundo de 82, se não tiver salvo engano,
né? E aí parou as experiências para poder ir na Copa e voltaria depois. O Altair aprovou eu e o Flávio Tênis, que foi treinador de goleiro do Botafogo, que é meu amigo de infância. Que tá no Fluminense. Que tá no Fluminense, né? Que é meu amigo de infância. Nós dois, por incrível que pareça, fomos aprovados. Eu nem sabia que ele ia para lá, nós nos encontramos lá e pediram que a gente voltasse ao Fluminense após a Copa do Mundo para a gente poder ver como é que ia seguir. E, enfim, combinei com o Flávio, acabou a Copa do Mundo, nós voltamos lá. Olha, rapaz, se tem uma experiência que me traumatizou no futebol, foi essa. Quando nós chegamos no Fluminense, eu sinceramente não me recordo quem foi que nos atendeu. Mas, assim, desculpe a palavra forte, mas nós fomos tratados praticamente igual cachorro. Não tem nada aqui, nem o Altair não falou nada com a gente, negócio de experiência aqui não existe, ou seja, nós fomos praticamente enxotados de lá e, na realidade, a gente estava só tentando cumprir uma situação que nos foi combinada. E ali, eu já tinha essa situação toda comigo de carregar esse peso do meu pai não querer, da família não querer, e quando tu vai para a primeira experiência, e tu acha que tu vai andar, porque é difícil você andar com 18 anos num clube do tamanho do Fluminense. Eu falei, quer saber, esse negócio não é para mim mesmo. Eu já tinha praticamente, eu entrei na faculdade com 18 anos, já estava, ia cursar a faculdade de Educação Física da Rural, foi onde eu fiz minha faculdade, né? E aí eu parei. E aí eu tinha 20 anos, eu já na faculdade, cursando o terceiro período, uns amigos meus, mais novos do que eu, foram fazer teste do Botafogo. O Botafogo treinava na Pavuna, na Rua Mercúrio, no Pavunense, e o treinador era o Jairzinho. Aí meus amigos, vamos, Antoninho, não sei o quê. Eu falei, cara, já tô na faculdade. Mas minha faculdade estava de greve, né? A Rural estava de greve. Vamos lá. Eu fui. E aí meus amigos foram indo, aí meus amigos foram saindo. Eu fui ficando. O Jairzinho fez um time da peneira e nos levou para Marechal, que naquele tempo o Botafogo treinava em Marechal. E assim eu fui. Eu jogava de primeiro volante e segundo volante. Não lembro se foi de primeiro volante, a segundo. No nosso tempo era cabeça de área. Era cabeça de área. E aí fui, Botafogo, passei uma semana treinando em Marechal. E aí, no final dessa semana, por dessas coincidências da vida, depois eu soube que o cara que conversou comigo é o Luiz Antônio Zaluar, que trabalhava naquela época com o Jairzinho, eu nem sabia, ele é conhecido como Ica na época, né? Ele veio até mim e falou, pediram para trazer seu documento. E aí eu fui bem sincero, porque até então ninguém tinha perguntado a minha idade. Falei, irmão, eu tenho 20 anos, eu sou 64, é meu último ano. Vocês têm certeza? Tem certeza disso? Ele, você é 64? Eu falei, ninguém me perguntou nada, mas eu tô falando exatamente para depois não ter problema. Eu já sabia que ia dar ruim, né? E aí, peraí que eu preciso falar com o Jairzinho sobre isso. Aí ele voltou, 64, fica mais complicado, fica mais difícil. Não tem problema nenhum. Aquilo, de uma certa forma, me amenizou um pouco a situação que eu havia traumatizado por conta dessa situação do Fluminense. Foi legal, foi bom saber que eu poderia, eu não vou dizer que eu ia jogar no Botafogo, mas eu acho que eu poderia ter sido um jogador de futebol profissional, né? Mas não fui, acabei migrando no futebol e fui. Fala que se o Luiz foi, qualquer um poderia ter sido uma coisa assim. Como é que eu deveria? A gente tá, eu tô brincando não, né? Meu diretor tá separando os melhores momentos dele e a gente, que não tem, né? Então a gente tá tentando pegar os menos piores para fazer um... Então não é melhores momentos, é os melhores piores momentos. Estamos enviando para todos os alunos das nossas academias de futebol e estamos botando lá, se ele conseguiu, você também pode. Quer melhor exemplo do que esse? Não dá. Esse é o melhor exemplo possível. Mas você fala de 18 anos, mas antes disso, futsal, você não tentou? Não, futsal não, eu nunca gostei de jogar futsal. Não, futsal nunca foi minha praia. Eu gostava mesmo de jogar campo. Mas seu pai não dava nem a possibilidade de você estuda e joga? Não, nenhum, zero possibilidade. Meu pai nunca abriu uma possibilidade assim, vai lá. Meu pai só me abriu a possibilidade assim, estuda até quando você puder, se forma que eu te seguro até onde você precisar. Você não precisa trabalhar. Quero que você estude, se forme, e aí você escolhe uma profissão. Eu vou te dar uma... Exatamente. Depois eu vou contar que sobre o meu primeiro emprego, que foi no Olaria, que ele até me falou uma coisa, mas assim, nunca. E assim, eu gostava de jogar campo. E aí a praia, de uma certa forma, também amenizou, que era uma coisa que eu gostava. Sim. Cara, eu adorava treinar, eu treinava de segunda a sexta para poder performar mesmo no sábado, que era um campeonato tão difícil, era uma coisa que eu realmente gostava. Então eu treinava de segunda a sexta, me empenhava, corria, enfim, né? Para mim foi muito bom. Mas assim, em termos de futebol, de salão, essas coisas, isso realmente nunca foi. No meu nosso tempo não tinha society, né? Sim. Naquele tempo não existia. E você falou que foi um pouco, quer dizer, foi o futebol de areia, foi você estar lá jogando na praia que te abriu a mente para a educação física. Foi isso mesmo? E por que educação física? Já que você estava meio que distante, né? Porque muita gente tenta ser jogador e dali não consegue e por isso vai para
para educação Sendo física. que também, não sei, na época do senhor, na minha época de educação física, um pouco antes, eles falavam que quem fazia educação física também era vagabundo. Exatamente. Na rural os caras falavam isso. É curso de férias. Isso não é curso de férias. Mas enfim, cara, assim, eu esqueci de até de contar uma passagem, quando eu estudava, no nosso tempo era assim, era ginásio e científico, né? Científico. Quando eu estudei no científico, eu estava num colégio chamado Princesa Isabel, e o Princesa Isabel te oferecia 3 modalidades: basquete, natação e futsal. E eu, das 3, o que eu mais gostava era futsal. Quando eu cheguei no futsal, depois naquela época ele não era tão famoso, o professor Princesa Isabel era o professor João de Oliveira. Era o professor João de Oliveira. E aí ele fez um time do colégio e eu fiquei no time do colégio. Eu era do time do colégio, jogava algumas competições e tal. Ele até chegou a esboçar uma situação de me levar para América. Porque naquele tempo o irmão dele, Serginho, se não me engano, jogava no América, no ponta direito do América, ele tinha uma entrada no América. Tinha sido preparador físico lá. Falou, Toninho, eu vou tentar arrumar alguma coisa para você para América. Você quer? Pô, claro que eu quero, professor. É uma coisa que eu gosto. Só que aí ele foi convidado pelo Evaristo para ir para o mundo árabe como preparador físico naquele momento ainda. E aí a coisa acabou não andando, ele saiu, eu também acabei ficando lá no colégio, fazendo, né, e nunca também, mas foi assim, ali vislumbrou uma possibilidade, mas o fato dele ter ido embora no meio do curso, né, que ele foi para o mundo árabe, acabou também eliminando uma possibilidade. Mas era uma coisa muito legal. O professor João de Oliveira é um cara que eu carrego com muito exemplo. Esse cara é sensacional. Tive o prazer de trabalhar no profissional lá do Botafogo com ele. A gente trabalhou 1 ano e meio lá. Pô, não tem palavras. Assim, eu antigamente tinha um programa chamado Super Técnico, né? Não. E aí, cara, as pessoas me mandaram mensagem: tu tá vendo Super Técnico? Eu falei, não, cara, tô fazendo aqui. Cara, o João de Oliveira acabou de falar em você. Eu falei, mas falou de mim? Assim, como assim? E ele falou, não, a gente tinha tido um jogo contra o Vasco, tinha sido 3-3 em São Januário. Eu tava na Olaria nessa época, profissional da Olaria. E ele falou de você, de pessoas jovens que estão buscando espaço. Aí ele falou, pô, hoje Olaria, falou, professor Toninho Andrade e tal. Por quê? Quando eu fiquei muito tempo sem ver o Oswaldo. E aí eu fui para São Paulo trabalhar com o Heron, e nós fomos fazer um jogo contra a Portuguesa Santista, e o professor Oswaldo estava no Santos, de auxiliar do Vanderlei. E aí a gente ficou no hotel, que eles moravam dessas coincidências. Quando ele me viu, ele falou, o que tu tá fazendo? Ele só me chamava, é o único cara que me chama de Zé, porque meu nome é José Antônio. Ele, Zé, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, professor, tô trabalhando com futebol. Ele, mentira. Eu falei, tu tá trabalhando com o Heron? Eu falei, tô trabalhando. Cara, que legal. Assim, tu via no semblante dele que ele tinha a alegria dele de eu poder estar ali. Eu falei, pô, professor, nós acabamos jogando contra ele no Botafogo, no Macaé. Cara, é um cara fantástico, um cara incrível. Eu sou um admirador. Onde eu vou, se eu puder defender tudo que eu possa a ele, eu vou defender, porque ele é um cara sensacional. Esse jogo Botafogo-Macaé foi... Era da época do Sidorf. Foi 3-1 Botafogo. Foi, mas estava duro o jogo. Tava. Nós fizemos 1-0. Aí entrou o Cidinho. Foi 3-1 Botafogo. O Cidinho entrou no segundo tempo, fez uma fumaça e virou. O Cidinho acabou sumindo, né? O Cidinho foi pra França, mas foi para um futebol lá de 2ª divisão, mas fez carreira lá, tá vivendo lá, criou as filhas lá, tá criando as filhas lá. Ele guardar de devido posição, acontece muito o que acontece hoje em dia, né? O jogador pequeno, franzino, não tem... Hoje aqui no Brasil, infelizmente, não tem muito espaço. É difícil mais. Mas ele era um jogador tecnicamente diferente. E na base, quando você ainda não tem essa explosão de força, né? Que você não tem... Pô, ele brincava na base. Na base era um jogador ele tecnicamente era absurdo. Absurdo. Muito bom. Eu lembro do Cidinho. Toninho, como é que... Aí você vai fazer educação física e aí você, obviamente, querendo trabalhar com futebol, né? Mas a gente, professor de educação física, com certeza deve ter trabalhado em várias outras coisas, feito de tudo. Eu dei aula de natação, dei aula de... Pô, na época tinha... Olha a fase, lamba aeróbica. Tinha lamba aeróbica, isso mesmo. Tinha lamba aeróbica, isso mesmo. Não, na faculdade a gente era obrigado a usar um colão, um heliotário, aula de dança. Tinha aula de dança. Aula de dança. Dança 1, 2 e 3. Exatamente. Na Gama eu fiz 1, 2 e 3, cara. Eu só fui até o 2, o 3 pra mim não deu, não. E aí, como é que foi esse teu início no futebol, assim? Como é que foi a primeira oportunidade? Então, ao contrário da grande maioria das pessoas que vai trabalhar primeiro em tudo, cara, eu acabei indo direto pro futebol. Por quê? Tinha um amigo meu de faculdade, chama Marcelo Cardoso, ele tá no futebol até hoje, ele trabalhava de preparador físico no Olaria. E a gente criou uma relação, um vínculo na faculdade muito legal, quando eu acabei, porque na realidade eu não entrei nessa turma, eu entrei numa turma antes, mas acabei meio período trancando, que eu viajei com meu pai e minha mãe a Portugal, e acabei não fazendo faculdade e acabei indo para a turma desse pessoal. Falei, Toninho, cara, tá precisando de um estagiário lá na Olaria de futebol.
tu não quer ir não? Eu falei, opa, claro que eu quero. Ganhando quanto? 0. Eu sempre falo, Zero. as pessoas acham que iniciar no futebol é fácil. 0. E aí eu falei, cara, não quero. Naquele tempo não tinha nem treinador de goleiro ainda. Então, eu treinava goleiro, o pessoal ficava de fora, eu treinava, eu fazia, era um pouco de faz tudo. E aí eu cheguei lá em agosto, foi quando eu acabei de me formar, porque eu me formei no meio do ano. Em outubro, assinaram minha carteira. E aí foi a história que eu falei do meu pai. Salário mínimo na época, não lembro nem, não me recordo quanto era. E eu tinha que ir de boa, nessa época eu morava em Botafogo. Aí meu pai falou, cara, tu vai de Botafogo pra Olaria pra ganhar um salário mínimo? Eu falei, pô pai, se eu não ganhar um salário mínimo agora, eu não vou ganhar 2 nunca. Como é que eu vou ganhar 2 um dia ou 3? Então, o senhor me deu a oportunidade de poder chegar até esse momento. Beleza? Então eu vou continuar ganhando meu salário mínimo para amanhã buscar uma situação. E dali meu planejamento para ser treinador era 0. Eu vislumbrava preparação física. E aí, cara, eu comecei lá no Faz Tudo e logo no ano seguinte abri uma brecha de preparador físico, do infantil. E aí, como eu estava lá, fui recolocado nessa função. E aí fiquei preparador físico do infantil um pequeno período, porque o preparador físico do juvenil foi embora. E aí eu fui trabalhar no juvenil com o Heron, que era esse cara com quem eu tive um convívio maior até depois profissionalmente. Nós ficamos lá um bom tempo de preparador físico. Fomos para os juniores juntos, ele de treinador e eu de preparador físico. E chegou um momento que o Heron foi alçado ao profissional. Só que eu não podia ir como preparador físico, e já tinha um preparador físico no Olaria de muitos anos, que era o Niltinho. Então eles não puderam mexer, então eu fiquei nos juniores, o Heron foi e eu fiquei. Cara, e aí assumi um treinador nos juniores do Olaria, me apresentaram na época, eu falei assim, prazer, Toninho, o nome dele era Joel, e aí eu falei, não, beleza, tudo bem, eu falei, professor, eu tenho um problema na segunda-feira, eu vou chegar em cima da hora, mas eu vou chegar. E assim foi, cara, eu cheguei na Olaria, quando eu abri o portão ali do campo, ele estava dando treino com a camisa do Vasco, literalmente dando treino com a camisa do Vasco da Gama. Não que era porque era do Vasco, ia ser do Botafogo, do Flamengo, qualquer um. Tá? Nada contra o Vasco, pelo amor de Deus. Sim. Mas eu falei, pô, isso não vai dar certo. E aí, cara, eu fiquei ali Olha, já tinha escutado muita história no futebol. Essa é a primeira vez. Não, tem com a camisa do Vasco, a camisa oficial do Vasco mesmo. Não era nem a camisa de comissão, a camisa oficial do Vasco. E aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. E aí fui pro primeiro jogo, e assim, cara, eu sou um professor, né? E assim, algumas coisas me incomodavam, por exemplo, ele era um cara que falava muito errado, tinha dificuldade de se expressar, e eu, assim, cara, eu não queria tirar o emprego de ninguém. Aí eu fui no nosso vice-presidente, que era o Berini, falei, Berini, não tem como me voltar para preparador físico do juvenil? Eu prefiro, cara, que aí é melhor para mim, pô, tu não pode, já botei alguém lá e tal, papai. Então, eu falei, então tá bom. Aí fiquei ali, e aí abri uma brecha de treinador do infantil. Coisa que eu não queria. Aí nós tínhamos um supervisor na época chamado Francisco, ele, Toninho, não vai ser treinador do infantil, cara. Tu é um cara que, pelas conversas, tu é um cara que olha bem, tem um entendimento bom. Falei, cara, não é o que eu quero. Não me sinto preparado ainda para essa situação, acho que é complicado. Falei, cara, não tem cobrança nenhuma, tu vai lá, vê se adapta, se tu gosta, de repente é uma coisa que... Falei, irmão, não é. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, vou pro infantil, ou fico aqui aturando determinadas situações. Falei, sabe de uma coisa? Falei, Francisco, eu vou. Falei, vou ficar lá um tempinho, daqui a pouco o Heron arruma uma coisa e eu, pimba. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo no infantil, as coisas caminharam de uma forma bacana, e aí eu vou pro juvenil. Como treinador. Como treinador. E aí as coisas no juvenil caminham muito bem. Ou seja, eu entrei num campeonato de juvenil que já estava ocorrendo, terminamos em 3º lugar. No ano seguinte, nós fomos vice-campeão carioca, com Olaria, coisa pra caramba. E no ano posterior, vice-campeão também. Um ano nós perdemos pro Vasco, e outro ano nós perdemos pro Fluminense. Não sei se foi nessa ordem, mas um ano perdemos pro Vasco e Fluminense. E aí aquilo ali me falou, opa, de repente me encontrei aqui, vou seguir. E aí eu segui. Aí fui ser treinador dos juniores, né? Na época não era sub-20, sub-19, 18 a 20 era tudo juniores. E aí fiquei ali, até surgir uma oportunidade que o Heron saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, e aí ele me levou como auxiliar dele. Isso foi em 98. 97 para 98. Quando você encontra o Oswaldo lá. Quando eu encontro o Oswaldo lá. Eu tive uma participação no Olaria como treinador do Olaria profissional, que foi uma coisa muito curta. Muito curta não, eu peguei praticamente um 2º turno. E assim, eu tenho uma história ótima de quando eu era treinador do Olaria, eu não lembro se foi, acho que foi em 1995. A gente fez um jogo contra o Itaperuna. Se você procurar
Tem esse jogo, fizeram uma reportagem sobre esse jogo. A gente estava jogando contra Itaperuna, e aí 9 minutos de jogo, estava 2-0 Itaperuna, 9. E o jogo transcorreu, 30 minutos do primeiro tempo, 2 jogadores do Itaperuna literalmente brigam, saem no soco mesmo, um no outro. O juiz se chamava Luiz Vilk, o pessoal mais antigo que vai com ele. Ele foi e expulsou os 2 jogadores do Itaperuna. Eu lembro disso. E aí, acabou o intervalo, 2-0, voltamos para o segundo tempo. 10 minutos do segundo tempo, 4-0 Itaperuna. Fizeram 2 gols na gente com menos 2. E aí, cara, fica assim, que loucura. O que está acontecendo? E o que está acontecendo? Aí, 30 minutos do segundo tempo, nós fizemos o nosso primeiro gol. E aí o jogo terminou 5-4 Olaria. Ou no espaço de praticamente 15 minutos, nós fizemos 5 gols. Nesse time do Olaria, o Arthurzinho jogava, já veterano Arthur, ajudou a gente a beça. Preto Casagrande, que depois virou... Eu tenho até uma história muito boa com o Preto, que o Preto era um cara muito técnico. Era um belíssimo jogador tecnicamente, mas ele não gostava de marcar ninguém. E ele veio do Vasco, veio um monte de jogador do Vasco. Ele, Vitor, Jacozinho, Bruno. Mas ele era um cara realmente muito diferente, o Preto. E ele não queria marcar pra ninguém. E aí eu falei pra ele, irmão, tu não tá no Vasco, tu tá no Larinha. Aqui todo mundo tem que marcar um pouquinho. Aqui, tá... E ele falou assim, professor, eu sou um jogador só pra atacar. Eu falei, então tu tá jogando futebol errado, tem que jogar futebol americano. Futebol americano tem um time que só defende e o outro só ataca. Vai jogar futebol americano. E assim, cara, ele entendeu, e ele começou até a jogar mais de segundo volante, primeiro volante, que ele era um 10 clássico. Sim. Exatamente por causa dessa situação. No final do campeonato, o pai dele me ligou, ele é de Cascavel, viu? Você no telefone tocou 047, falei, quem tá me ligando? Nem sei de onde era 047, era o pai do Preto. Professor, aqui quem tá falando é o pai do Preto, tal. Queria agradecer o senhor pelo que o senhor fez com meu filho. Estou transformando meu filho em um jogador muito diferente. Falei, ó, cara, para haver qualquer transformação, a pessoa tem que entender que ela necessita exatamente. Então, assim, se eu tenho mérito, posso até ter, mas seu filho tem muito mais mérito que eu, que entendeu que ele precisava disso. E você deve ter conseguido mesmo, assim, ter entrado mesmo na mente dele, porque o Pedro não era um jogador muito fácil de lidar. Não é. Eu joguei com ele em 2003, velho. Jogou com ele? Eu subi da Taça São Paulo em 2003, o Candinho me puxou da Taça São Paulo, aí o Candinho cai no Baiano, aí assume o Bobô, aí eu começo a treinar com o Bobô, quando eu vi tava Preto e Marcelo Souza, zagueiro, que era do Guarani, da Ponte Preta. Sim. E eles me chamavam de Pezão, né? Pezinho, você tem que jogar. Eu falei, depende de vocês. E eu treino bem. No outro jogo contra o Paraná, lá em Curitiba, no Brasileiro, primeiro jogo meu como titular, foi lá contra o Paraná. Foi o Preto falando comigo, ele, mas você tem que jogar. Fala, e ele tinha moral. O Preto é um cara muito legal, muito bacana. Eu sigo ele agora. Ele tem um canal agora, tem o Black. É um cara que eu acabei criando uma identificação com ele muito legal, muito boa. Um amigo que jogou comigo no Bahia, com ele, que jogou Série A junto com a gente, Gilberto, trabalha de frentista no posto dele, que tem posto de gasolina, né? A família dele lá em Salvador. Nem sabia. A família é muito rica da mulher dele. Tem vários postos de gasolina lá. Select, né? Trabalha com ele lá. Ele é um cara muito legal. E, Tuninho, aí você inicia lá na base do Olaria, depois vai pro profissional, e aí você... Fica esse curto período. Mas aí você fica mais no profissional, né? Exatamente. Aí você não volta para trabalhar em base. Não voltei para trabalhar em base. Eu lembro de você no profissional direto. Exatamente, cara. Assim, tem uma coisa que eu agradeço de verdade, assim, foi o fato de eu ter trabalhado em base. Isso me deu uma casca muito boa, porque não é mais num clube, né, do Olaria, que a gente sabe que é um clube que tem suas limitações financeiras, mas te dá uma casca para você aprender a trabalhar, a lidar, principalmente com pessoas, com atletas, com meninos. Cara, assim, eu nem tinha essa dimensão, e até uns 5 anos atrás, mais ou menos, esse grupo de atletas que fez parte dessa parte, principalmente do juvenil, o pessoal que era de 72 e 73, me fizeram uma homenagem no Olaria, sem eu saber que eu ia ser homenageado, falando da minha importância como professor na formação deles. Que bacana. Eu nunca nem imaginei que isso pudesse ter acontecido. Aquilo me passou, acabou, beleza, segui minha vida, eles também seguiram a vida deles, alguns chegaram ao profissional, né? Inclusive você deve lembrar do Luciano, um pequenininho que jogava sempre gordinho, que era muito habilidoso, não sei se você vai lembrar dele. Ele era parte desse time, ele era muito bom, mas coitado, ele tinha muita dificuldade de se alimentar, então ele comia o que tinha. Então, para tu exigir de um cara desse, que ele tem que comer peito de frango e purê de batata, que era o que tinha na época que a gente falava que emagrecia salada, frango e salada e purê de batata.
Eu hoje não consigo nem comer purê de batata, tanto purê de batata que eu comi na minha vida. E aí, cara, assim... É igual o nutricionista do clube de menor investimento, aí vai fazendo anamnese. Os nutricionistas estão começando. Sim. Aí o menino vem e senta. Aí fala, não, meu amigo, ó, tem que comer queijo branco, peito de peru. Eu Eu não- falo, pô, meu irmão, onde é que esse moleque vai arrumar peito? Não tem. Esse moleque tem que comer pão com margarina Mas, e olha lá. ele tem que se alimentar. É pô. isso. O cara vai gastar energia. É exatamente isso. Era difícil você cobrar alguma situação, porque não é porque o cara não queria, ele não tinha condição. Pô. E assim, Aí, cara... a gente viajava com os meninos, assim, quando você parava pra comer no hotel e tudo, eles olhavam e falavam, professor, o que é isso? Aí tu olhava, é brócolis, meu filho. Eu, assim, nunca tinha visto brócolis, entendeu? E se você parar pra perceber, uma coisa que... E só vivendo, é isso que você tá falando, é só vivendo pra você entender isso. Que Uma coisa assim, que eu aprendi através de observação. Todos os meninos que sobem na base, que vão para sua primeira concentração, vai jogar, tá na base. Eles faziam um prato de comida absurdamente grande. Sim. Era uma coisa descomunal. Mas por quê? Qual era o entendimento que eu tinha? Eles tinham medo que a comida acabasse. Sim. Então ele fazia um prato e falei, não, vou garantir o meu, vou garantir o meu. Eu não brincar, pode repetir, fica tranquilo, não precisa ir. Aqui não acaba, não. Exatamente. Mas esse era o grande medo. verdade. E depois você vai conversando, você vai sentindo, o medo era exatamente esse. O medo é que te acabasse a comida e ele não conseguisse comer. Porque talvez era a melhor refeição que ele faria durante a semana se ele tivesse concentrado. Então, assim, eu agradeço muito a base pela formação que me deu. Eu sou muito grato à base. E não voltei mais, só para responder, não voltei mais depois de ter ido ao profissional. Ali eu cheguei a ficar de coordenação ali do futebol do Olaria, pelos anos que eu tinha de casa. Eu estava no Olaria desde 86. E aí eu saí a primeira vez do Olaria minha foi em 97 para 98, foi quando eu fui pro Ituano, exatamente, para fazer o Campeonato Paulista com o Heron, mas como auxiliar técnico dele. O Cid fala, né, umas situações aqui de vocês do passado, né, que construíram uma história no futebol que não documentam as suas conquistas, os seus trabalhos, né? O Brasil tem pouco artigo sobre isso. Sim. Você tem pouco livro. Acho até que é por culpa nossa mesmo. E eu brigo aqui que eu falo assim. Acho até que é por culpa nossa. E por isso a gente deu brecha para muita gente. Exatamente. E diante disso, aí no podcast faz a gente procurar entender um pouco sobre as pessoas, né? Sobre quem é quem. Por que eu vejo pouco de vocês que sobem pro profissional, que criam um nome? Eu não sei se isso acontece, mas eu vejo que não falam. Vocês querem jogadores oriundos da base, quer colocar lá em cima, enfim. Mas vocês se preocupam com a base? Quando você acerta com o clube, você tenta entender como é a base, como ela funciona ou não? Você está preocupado aqui e não vem aqui para baixo? Então. Eu vejo pouco falar sobre isso. Sabe? Por exemplo, o Toninho vai assumir o Botafogo. Você procura entender a estrutura da base ou sua preocupação é só com o profissional? Então, eu nunca trabalhei num clube de grande porte para ter uma base assim que tu olha assim, pô, essa base é maravilhosa, mas vou te dar um exemplo que eu acho que pode elucidar bem uma situação. Quando eu fui pro Americano em 2004, e o Americano tinha acabado de vir num torneio Rio-São Paulo, o Americano jogou esse campeonato Rio-São Paulo, então o presidente gastou um dinheirão para poder fazer uma competição digna e depois ficou sem dinheiro. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, Toninho, eu preciso economizar dinheiro, não tenho dinheiro para contratar jogadores mais caros, eu preciso que você olhe minha base. Falei, tranquilo. Eu te faço um pedido, eu vou olhar tudo que você precisar. A única coisa que eu preciso é que você pague pelo menos em dia todo mundo. Porque se tiver jogador de base e ainda não tiver pagamento em dia, a possibilidade de gringolar é grande. Ok? Não, Toninho, conta comigo com relação a isso. Beleza. E aí eu peguei os meninos da base, tinha alguns meninos da base. Cara, eu aproveitei muitos. Eu vou tentar lembrar do time de 2004. O goleiro era o Charles, mas era um cara mais experiente. Andrinho era da base. Ciro era da base. Laerte era da base. Nunu era da base. Nunu virou até um jogador internacionalmente famoso. É o Verden Nunu, que jogou muito tempo na Turquia e tal. Um excelente lateral esquerdo. Índio era da base. Só aí são 5. Flávio Santos, 6. Ou seja, eu consegui extrair da base muitos atletas que me ajudaram muito. E você vê, naquele ano de 2004, nós fomos à semifinal do Campeonato Carioca, perdemos para o Fluminense de 2-1. Passamos da primeira fase da Copa do Brasil, eliminamos o Sergipe em Sergipe, ganhamos de 4-0, 4-1, alguma coisa desse aspecto. E aí, na virada do turno, depois desse jogo contra o Fluminense, a gente tinha um jogo contra o Flamengo, né? Isso é uma boa história para poder contar. E eu tive um problema com o Luciano Viana, que era um cara, era meio que um xodó
do americano. E o doutor Eduardo Viana ainda era vivo nessa época. E o doutor Eduardo adorava o Luciano. E aí nós tivemos, entre o Fluminense e o Flamengo, que foi a semifinal do primeiro turno para o primeiro jogo do segundo turno, nós tivemos carnaval. E o Luciano passou o carnaval inteiro sem treinar. E eu marquei treino sábado, segunda e terça. Até porque eu tinha o Flamengo no outro final de semana. O Flamengo jogando, voando. A minha sorte foi que o Felipe, que estava voando naquele ano com o Abel, o Felipe não jogou aquele jogo. E aí, cara, nós fizemos a semana toda. Eu não relacionei o Luciano Viana por conta disso. Nós empatamos com o Flamengo de 1-1 lá em Campos. E aí na segunda-feira, o jogo foi domingo, na segunda-feira eu abro o Jornal Lance, que eu nem sei se não existe mais, doutor Eduardo me fazendo uma crítica muito forte. Falando que eu era um idiota, uma coisa assim, mas foi uma coisa... E aquilo me magoou, doeu. Meu filho tinha 4 anos na época, aí eu fui direto ao presidente do americano, que era o César Gama. Falei, presidente, quero te agradecer, mas eu tô indo embora. O que houve, campeão? Eu falei, jornal. Mas o doutor Eduardo não é presidente americano. Eu falei, ele não é presidente americano. Mas ele tem. Aonde você ia jogar com o americano, os caras falavam, time do Caixa d'Água. Era só o que se falava. Sim. Eu falei, cara, não posso ler isso num jornal. E desculpe, não é nem nada contra Campos. Eu não posso ler isso num jornal de Campos, num jornal que tem uma circulação absurda, que é o Jornal Lance. Sim. Naquele tempo o Jornal Lance, meu filho tem 4 anos, eu quero que o meu filho cresça, ele tenha orgulho de mim. Te agradeço, você me paga aí quando você puder, papapá. Ele tem certeza? Tem. Não quero, foi embora. O Adilson Dutra, até que a gente conversou, me ligou, o que houve, Toninho? Eu falei, depois te explico com calma. E aí saí. Ok, saí. Uma semana depois, o doutor Eduardo me liga. Toninho, o que houve? E eu assim, depois que passa aquele rancor, aquela raiva, você vai, doutor, nada. Ele, rapaz, eu não falei de você. Eu falei do treinador do Botafogo. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, já foi, já passou, não vamos mais. Ele, Toninho, você volta para a Série C? Porque naquele tempo não tinha Série D. Eu falei, doutor, se o César chegar num acordo, eu volto para a Série C. Voltei para a Série C. Voltei a trabalhar no Americano C. Fizemos uma campanha maravilhosa, praticamente com essa mesma base, nós terminamos no quadrangular final da Série C. Nós fomos ao semifinal da Série C. Com vários jogadores desses que eu falei aqui. Assim, então, essa situação de base que você falou, eu acho que depende muito do clube que você trabalha, daquilo que o clube entenda que ele pode te oferecer. Agora, eu acho difícil do que aconteceu no Americano, que você pega 6, 7 jogadores da base e dê uma coisa muito certa. Acho que você pode enxertar sim, acho que você tem que ter essa preocupação sim, mas não é muito fácil. Você vê, o Flamengo hoje em dia meio que abandonou um pouco a base. Você vê que não tem hoje, o Wallace Young, que talvez tenha sido o cara que mais despontou, agora tá meio, tá meio complicado por causa do comportamento dele em campo. Enfim, mas hoje em dia, acho que até o Botafogo agora e o Vasco estão conseguindo. Como que o senhor vê a formação desses clubes? Vamos colocar dos grandes. Cara, de grande investimento no caso, né? Porque tem mais estrutura. Como que você vê? Então, a formação para mim caminhou para uma coisa que eu particularmente eu não gosto, que é abandonar uma situação de formação mesmo, onde os atletas treinavam muito fundamento. A tua obrigação não era ganhar, a tua obrigação era formar. Hoje todo mundo quer ganhar. Então eu até compreendo que o treinador às vezes abra mão de uma situação, porque o emprego dele depende dele ganhar, não depende dele formar. Antigamente, qual era o objetivo dos clubes? Se tu botar 3, 4 jogadores no profissional, tá tudo certo. Tá tudo certo. Hoje não, hoje tu tem que ganhar. Hoje em dia tu tem que vencer, formar e fazer um monte de coisa. Então assim, eu entendo que hoje... E o próprio treinador também quer vencer e ganhar para ele subir. Exatamente, eu entendo tudo isso. E aí eu acho que a base abandonou para mim um maior objetivo, que é a formação. Hoje em dia você quase não forma. Porque você entra, hoje em dia você faz mini-jogos, hoje em dia você faz campo reduzido, hoje em dia você faz isso, faz aquilo, mas o fundamento, e aí você vê tantos atletas da base que chegam às vezes... O abandono do treinamento analítico, principalmente nas menores categorias, que é um absurdo. E aí você chega no profissional sem uma mínima condição. Vamos falar de um top aqui que hoje está no Real Madrid, o Vinícius Júnior. Quando chegou ao profissional do Flamengo, tinha sérias dificuldades de finalização. Sérias. Aí você pergunta, será que ele trabalhou o suficiente na base esse tipo de situação para poder chegar no profissional preparado? Tá bom, subiu muito precocemente, essas coisas todas, mas ele deveria... O Cid tem uma história, é com Dória ou com o Igor Rabelo da primeira bola? Com o Igor Rabelo. Não, porque eu concordo com o que o Toninho tá falando, até no outro podcast que eu fui, eu até comento sobre isso, que eu falo, ensinar a ganhar faz parte da formação. Com certeza. Mas não ganhar a qualquer custo. Sim. Que é abandonando a formação. Exatamente. E que eu falo que os grandes clubes hoje,
como melhorou muito a estrutura e negócio de captação, esse aqui outro dia perguntou pra mim, Cid, como é que era o scout, captação na época do Botafogo lá, 2010. 2010. Eu falei, Luiz, isso não existia. Em 2010 não tinha isso. Isso é uma coisa, pra Sim. base, é uma coisa de agora. O que acontecia? Você jogava, às vezes, quando um time menor investimento, olhava o Opa, jogador, eu quero gostava, esse, eu quero acabou. esse. E ficava fácil. A Foi assim gente, que ele buscou. a gente trouxe o Gilberto, lateral esquerdo, assim, jogando direito contra o CFZ. Ele era do CFZ. O Gabriel volante, quando a gente foi pra Taça São Paulo, era assim. tu Exatamente. O Sassá. E assim, cara, e você não tinha como prender. Difícil. Antigamente os clubes nem faziam parceria. É difícil até fazer parceria. Sim, não tinha isso. E o pai chegava lá e tu queria liberar na marra. Na época eles tentavam até enjuizar de menor pra poder liberar, cara. Eu tive sérios problemas com relação a isso. Mas enfim. Perdia. Acabou e vamos aí embora. eu falo que a base melhorou tanto, a estrutura que prejudica hoje a formação. Porque Sim. agora eles viraram captadores, eles não viraram formadores. Sim. Né? Chega um menino que hoje tá nesse nível aqui e o outro que tá nesse nível. Só que esse aqui bateu o teto. Ele não vai evoluir mais. Sim. Esse aqui vai Pode. evoluir. Só que você manda esse embora pra ficar com esse, porque neste momento, Esse aí. eu falo, base não é momento, base é futuro. Com certeza. Base é Futebol formação. profissional. É o que eu digo, a base é formação. Entendeu? Então, assim, É igual que eu entendo hoje em dia. Hoje em dia, se você pegar um garoto tecnicamente bom, se for franzino e pequeno, e pegou um médio, se for grande e forte, provavelmente vai ficar com médio e forte. E o franzino pequeno E o vai pequeno- evoluir muito mais e vai conseguir lá na frente desequilibrar muito mais do que esse que Eu vi até uma situação agora falando do Vini Júnior, do Estevão e do Rodrigo, né? Os três são baixos, são franzinos e praticamente fazem um ataque da seleção. Aqui, não sei como é que seria. Enfim, tu fica sempre imaginando qualquer situação. O Moser falou aqui, fez a gente pensar, né? Ele falou assim, antigamente a Europa vinha pra aprender Assim, aqui e levar os levar. melhores pra poder ir lá e nunca ganhou nada. Agora, eles fazem o que a gente fazia, estão ganhando tudo e a gente tá querendo fazer o que eles faziam quando não ganhava nada. Nada, exatamente. Mas é um raciocínio bastante interessante do Moser. E assim, pode. Tu me contou a passagem com caixa d'água. Aí eu lembrei aqui, só para ilustrar, tinha um ex-presidente do Botafogo que ele ligava antes. Sidney, ele fez isso com vários que passaram lá. Sidney, desculpa, não leva pro pessoal não, mas vou ter que falar mal de você aqui. Vai sair a reportagem, não fica chateado não, te amo, tu tá no meu coração, mas... Cara, aí tá bom, presidente, fala o quê? Se o senhor acha... Não, eu não acho, mas eu preciso falar, porque é aquela coisa de torcedor. Aí no dia seguinte vinha lá, sentando a mamona no cacete, aí ligava, de novo, desculpa, mas eu preciso... O caixa d'água não te ligou antes. Não, ele não me ligou. O gozado foi que nitidamente ele falou de mim, assim, eu entendo que ele tinha realmente uma relação muito boa com o Luciano. E depois ele meio que para justificar uma situação que ele viu que a coisa acabou... Ele não esperava o meu posicionamento, ele não esperava. Né? E assim, depois a gente acabou ficando, depois de tudo isso, a gente acabou até não ter um relacionamento mais próximo. Por exemplo, às vezes quando tinha jogo em Campos e eu voltava pro Rio, às vezes eu voltava até de carona com ele, daí morava em Niterói, me dava uma carona até Niterói, de lá eu voltava pro Rio. Ele tinha um motorista dele que era um senhor já pequenininho, e eu falava, meu Deus, vou levar 5 horas, 6 horas daqui ao Rio, que esse rapaz, o cara tinha um pé pesado. Eu ia atrás lá, escondidinho, com medo não, mas o Coroazinho era bom de volante. Então a gente acabou criando até uma situação muito respeitosa, onde ele me via depois, a gente sempre me cumprimentou. Eu não lembro que ano o doutor Eduardo, até que ano o doutor Eduardo faleceu, mas assim, todas as vezes que a gente encontrou, a gente sempre teve uma relação muito respeitosa. Eu fui numa viagem para o Azerbaijão com o Portela estava. Sim. E quem foi do lado do meu voo, vou citar o nome, porque ele fala que não. O Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique. A gente foi conversando de futebol, pô, viagem até chegar lá, enfim. Ele falou que quando tinha jogo em Campos era tenso. Era pressão. E falou assim, Luiz, aquele árbitro que não tem personalidade, eu imagino que ele sofre para jogar lá. Doutor Eduardo subia pelo vestiário dos árbitros. Ele chegava no campo pelo vestiário dos árbitros. Aí você vê que aquele era do assim. Castor, é tudo verdade, né? Não, Sim, eu acho que eu fui o único treinador do americano que teve um gol anulado por impedimento no Godofredo. Eu acho que não teve outro. Eu falei, só na minha vez que isso aconteceu. E aí o doutor Eduardo estava, nesse dia o doutor Eduardo estava na... E para fazer justiça à pessoa,
Acho até que estava impedido mesmo, tá? Só para fazer justiça. O Bandeira é até meu amigo, João Luiz Magalhães. E acho que estava impedido mesmo. E ele falava assim da arquibancada: João Luiz, você vai pra geladeira. Mais alto. E todo mundo via. Todo mundo via. Ele, presidente da federação. Então ele não fazia nenhuma questão de esconder o amor que ele tinha realmente pelo americano. E torna a dizer, eu acho que dentro da visão que eu tinha, eu acho que o assistente já acertou no impedimento. Não tinha nenhum motivo para queixa. Nós até ganhamos depois do jogo de 1-0 e tal, tranquilo. Foi contra a Portuguesa do Rio esse jogo. Nunca vou me esquecer. Pô, Mas, tem que levantar. cara, Tem que levantar. ele falou, ele fica aos berros lá, botando o João Luiz para baixo. Tinha eu esqueci o nome dele, um ex-árbitro que dava o curso na federação. Esse quem é? Aí Cabelizinho. Aí vamos fugir o nome Aí dele. ele falava assim que no curso ele chegava assim, tipo, na época tinha bola ao chão, né? Que falava, ó, se for 2 times, mesmo porte, aqui você joga bola, tudo bem. Se for, tipo, Olaria e Flamengo, o Zico tá aqui, o outro tá lá. Joga pro Zico. Chega e fala pro Olaria, fala assim, ó, bola ao chão aí. Bota a mão nele, cara, Carlos Elias Pimentel? eu acho que era. Carlos Elias Pimentel. Me lembrei. Nós recebemos aqui o Marcos, né? Sub-20 E o seu filho hoje está com ele lá no Bangu. Tá com ele lá. Ele pretende seguir os seus passos, você orienta. Então. Como é que foi? Eu gosto de antes. Ele já tá lá, mas quando ele chega e fala, pai. Quero. Então, primeiro, eu fiz tudo para ele não ir para esse meio. A mãe fez mais do que eu, mas eu fiz tudo para ele não ir para esse meio. Porque eu sempre falei que sempre era muito complicado. E assim, cara, eu acabo sofrendo mais do que ele nessas situações dos jogos dele. Porque a gente já criou uma casca, ele ainda não criou uma casca, ainda vai passar por muita coisa. Então, quando ele vai fazer Enem da primeira vez, ele ia fazer educação física. E a mãe encheu o saco dele lá, não vai ficar igual teu pai aí, às vezes empregado, desse meio, não sei o quê. E aí ele, pra não brigar, meu filho é um cara. Meu filho é um filho maravilhoso, né? Porque meu filho não, mas ele é um filho muito bom. Pra não brigar com a mãe, foi fazer comunicação. E aí eu pensei que ele fosse até jornalismo, ele gosta de esporte. Pô, meu filho vê beisebol. Eu nunca conheço ninguém que veja beisebol, ele vê beisebol. Ele gosta dessa bodega. E aí eu falei, cara, ele vai falar. E aí, cara, ele foi fazendo, fez jornalismo na PUC e tal, formou. Quando ele formou, falou, pô, pai, quero fazer educação física. Cara, tem certeza? Tá bom, cara, vai lá fazer educação física. E aí, logo quando ele tá fazendo, um amigo dele convidou ele para trabalhar no Boa Vista, como auxiliar do Sub-15 ou Sub-16, não lembro. Eu falei, beleza, vai, colar um tempo e tal. Enfim. E aí depois o Dantas foi trabalhar comigo em 23. Eu já conheci o Dantas, mas a gente não tinha uma relação próxima. O Dantas foi ser meu auxiliar em 23 no Macaé. E aí em 23, quando a gente acaba, ele o convidado para assumir o América. Ele estava em 24, no início de 24 ele estava no Estrela, e aí os caras do América estavam como auxiliar do Ney, e aí os caras do América convidam ele para ser treinador do Sub-20. Ele me liga e fala, quero levar teu filho para ser meu auxiliar. Aí eu perguntei para ele, por quê? Porque eu te ajudei, tu não faça isso. Não, eu vejo as postagens do Dudu, já trabalhou no Boa Vista, as ideias dele são muito boas. Falei, irmão, você tem certeza? Eu não quero, você não me deve favor nenhum. Sim. Fique tranquilo. Não, eu quero levar. Falei, então tá bom. Vou só te pedir um favor. Se ele não estiver te ajudando, você manda ele embora. Ok? Não, pode ficar tranquilo. Se deram muito bem, se afinaram muito bem, tanto que o Dantas agora assumiu o Bangu, levou ele de novo, né? E assim, eu sempre falei algumas coisas pro meu filho. Falei, meu filho, é difícil trabalhar no futebol, é difícil você ser correto, as pessoas às vezes te oferecem facilidade, enfim, tudo isso. E eu sempre minha esposa principalmente, ela fala assim, mas por que tu não vai por esse caminho? Eu falei, pra mim não dá, eu não vou deitar minha cabeça no travesseiro e não vou conseguir criar essa situação pra mim. Então eu prefiro ir trabalhando nos meus pequenos ginásio sem ter que dar compromisso a ninguém. Compromisso que eu digo é de você ficar com compromisso com alguém por conta de um trabalho. Eu estava até conversando com o Luiz antes de começar o programa. Porque o cara, quando ele te coloca no lugar e se fala assim, ó, eu vou te arrumar um emprego de 10 mil, mas tu vai me dar R$1.000 todo mês, eu vou dizer, ok, sem problema nenhum. O cara trabalhou, me botou, eu tenho que dar. Para mim isso não me incomoda. O que me incomoda é, tu vai ganhar 10 mil, tu vai ter que me dar 1.000 e tu vai ter que botar 5 jogadores meus. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. E eu sempre falava pro meu filho, eu não recebo dinheiro de ninguém, nem vou receber. Você vai chegar em qualquer lugar do futebol, antes ele pensa em trabalhar em futebol. Vão falar que teu pai pode ser mau treinador, escalar mal, treinar mal, mas é sempre, não vão falar nunca do caráter do teu pai, que é o que eu
É o que eu quero sempre falar. Eu nem imaginava que ele fosse trabalhar. fosse jogar. E aí, quando ele vai pro futebol, principalmente quando ele vai pro América, né? O América hoje pode estar no máximo, mas o América tem um. Sim. E aí, muita gente me conhecia. E aí, muita gente que falava, pô, teu pai, não sei o quê. E ele falou, pô, rapaz, impressionante, né? Com o que você falava lá atrás, é verdade. Eu falei, tu imagina, tu chegando no futebol hoje, tu entrando no América, os caras falavam, pai desse cara aí é um safado, Sim. leva dinheiro de não sei o quê. Papá. E agora mesmo no Bangu, que também é outro time, Sim. né, que tem uma tradição gigantesca. Eu falei, parceiro, a minha missão ela tá concluída com relação a você. E hoje eu espero que você entenda exatamente isso. De você chegar em qualquer lugar e você poder entrar. Cabeça E erguida. a Gueira, tu é o Dudu Andrade, filho do Toninho Andrade, eu não quero que você siga nada que é meu. Aí é você que vai construir a tua história. Eu só te mostrei qual é o melhor caminho, mas quem vai construir a tua história é você. Eu não vou mandar na tua história. Né? Até assim como você também não mandou na minha. Né? Então eu construí a minha história e agora você vai construir a sua. Mas graças a Deus ele está construindo uma história muito bacana aí do Dantas. E você vê um dia vocês trabalhando junto? Vejo. Assim, cara, eu te confesso aí que eu ainda não saí, porque eu acho que isso é um desejo dele. Ele entrou no futebol para isso. Então eu não quero ainda parar sem antes ter uma oportunidade de trabalhar com ele. Não sei se eu vou conseguir, porque o futebol a cada dia está mais difícil de você manter qualquer situações. Mas eu espero realmente um dia poder trabalhar com ele. Espero sim, de verdade. Ele até fala, pai, tu vai aceitar conselho meu? Eu falei, se eu te convidar para trabalhar comigo, vou. E se ele for o treinador, tu vai ser auxiliar dele? Cara, acho que até conseguiria. Acho que até conseguiria, de boa, sem problema nenhum. Porque assim, se ele assume aí e fala, pai, vem, me dá uma força aqui. Eu vou, conseguir. Essa mulher. Há pouco tempo teve o Wagner Mancini contra o filho dele que é zagueiro, não foi? Ele é treinador e o filho dele é zagueiro. Wagner Mancini tem um filho zagueiro. Mancini também, que era do Atlético. Eu lembro de uma história rápida aqui de pai e filho, foi quando eu estava fazendo licença A, o Eduardo Batista foi dar uma palestra pra gente. Assim, cara, foi até muito legal, eu esperava até que ele não fosse, cara. Eu lembro que bem que a palestra foi numa quinta-feira e quarta-feira à noite ele havia perdido um jogo, ele era treinador da Ponte, se eu não me engano. Perdeu um jogo de 4-1. Eu falei, cara, esse cara vai ter que sair de Campinas pra vir pra Teresópolis, pra dar uma palestra depois num 4-1. Cara, ele foi lá, deu uma palestra muito legal e eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, cara, você é filho de um treinador? Como é que foi a tua relação com teu pai? Isso te ajudou ou te dificultou? Ele falou, para mim dificultou muito. Porque meu pai sempre falou para mim, eu não vou te ajudar em nada. Eu só vou te ajudar o dia que eu sentir que você está preparado para essa situação. Esse foi um relato dele que, na minha opinião, impactou bastante. Porque hoje em dia, se você pegar no futebol, tem muitos, eu não sei a história de todos, tá? Sim. Mas tem muitos filhos trabalhando com pais. Sim. Muitos. Sim. Né? Hoje em dia no futebol, acho até que virou comum. Quem teve essa atitude também, eu lembro, é o Caio, filho do Paulo Tuori. Sim. Né? O Caio a gente fez educação física junto. Foi meu companheiro de licenciar. Ah, é? Foi meu companheiro de licenciar. E o Caio é um garoto fantástico. Não, ele é um garoto fantástico. E o pai sempre falou, cara, não vou te ajudar não. Ele falava isso, não era licenciar. Aí quando tiver uma oportunidade, aí eles chegaram a trabalhar junto e tudo, e ele falou, tu tá aqui porque... Ele tá no futebol ainda, o Caio? O Caio tava no... O Caio tava em São Paulo, tava num time daqueles lá que tem uma base sempre muito... Brasil, a última vez que eu vi alguma coisa, sei lá, Brasil, alguma coisa assim. Ele saiu agora, ele tava no outro clube, saiu e ele voltou pra algum time lá de São Paulo agora. O Júnior Lopes falou que o Antônio Lopes deu apoio. O Júnior também é amigão. O Júnior também é parceirão. O Júnior Lopes também é gente boa. Gente boa, Júnior. Tuninho, com essa experiência, tua vida, tantos anos aí, você falou 40 anos no futebol, a gente vê aí muitos meninos que estão assistindo a gente, querendo ter o sonho de ser jogador, de querer... Eu tenho certeza, porque a gente vive isso, a gente sabe como é. Eu queria que você desse alguns relatos, não precisa citar nome, se você quiser citar nome, pode citar. Daqueles garotos que chegaram no profissional, mesmo chegando no profissional, né, que você tem mais tempo de profissional do que da base, e que você viu um potencial muito grande, talvez esse que você citou, Luciano, que carnaval ele não foi. Não, o Luciano Viana não era já era velho nessa época. Mas você olhar para um jogador mesmo e falar, poderia ter ido muito mais longe, não foi porque não se dedicou, porque não... Isso acontece muito. Acontece muito. Infelizmente acontece muito. E... Como é que eu posso dizer? Hoje em dia, essa frase não é minha, né? O jogador ele quer ter a vida do jogador, mas não quer pagar o preço para poder ser o jogador.
Então, hoje em dia, todo mundo quer ter dinheiro, hoje em dia, todo mundo quer ter 3 namoradinhas, todo mundo quer ter um carro bonito, quer um apartamento bacana, mas isso, o preço disso custa muito grande, é grande. Então, aí você vê, nós estamos o caso aqui do Alaciano, não quero fazer juízo de valor nenhum com relação a isso, mas você vê que é um menino que tem um baita no potencial e pode estar jogando toda uma situação. Então, tivemos agora um jogador do Flamengo, lá o Tereza, alguma coisa assim, que também foi liberado, já foi pro Palmeiras. Aí eu fico tentando, será que o cara já criou uma situação, já tinha uma história lá de alguém? Será que já foi uma... Entendeu? Daí tu começa a pensar, mas aí se o cara fez isso, como é que esse cara vai se comportar? Será que a carreira dele vai realmente muito à frente? O que eu sempre falo para todos, se dediquem, peguem a oportunidade, aproveitem, porque antigamente, quando o menino ia treinar no profissional, aquilo para ele era glória. Se tu falar assim, tu vai treinar amanhã no profissional, o moleque nem dormia. Hoje em dia, os jogadores não valorizam isso, para eles é uma coisa, vou lá. E aí o cara fica assim, se der certo, deu, se não der certo também, tranquilo. Então, antigamente isso era a oportunidade da tua vida. Eu falei, cara, eu vou lá, vou treinar, vou mostrar. Se bobear, eles perguntam, eu vou poder tirar foto? Exatamente, entendeu? Vou fazer pro Instagram. Eu vi há pouco tempo o documentário do Botafogo campeão da... Rapidinho, sabe Libertadores. Quem tá com o Alaciano agora? Quem? O Cleiton. É o Cleiton. Mental coach saiu na Globo. Não, que o Botafogo campeão daquela Comebol. Sim. Libertadores, 93. 93. E aí você falou assim, de ir pro profissional e tudo, aí tem uma passagem no documentário, vale a pena ver, quem puder ver, assista. Eu acho que é a Globoplay, né? Eu acho que tá na Globoplay. O Nelson. Jogou contra mim na base, muito bom. Baita jogador. Muito bom. O Nelson vira e ele jogava na base do Botafogo, estava lá no alojamento e chegou um cara lá e falou... Ele sabia que esse cara ia chamar os meninos para jogar no profissional. Aí ele, tem algum lateral direito aqui? Aí ele olhou para um lado, não tinha nenhum, eu. E ele ficou uma semana treinando de lateral direito, o técnico era o Edinho, o ex-zagueiro. O Edinho Nazaré. E aí, no final da semana, o Edinho chegou pra ele e falou assim, meu irmão, tu não é lateral não, né, meu filho? Aí ele, era oportunidade, não, semana que vem você vai treinar no volante. Que era isso. Ele era um baita no volante. Hoje se bobear, fala, não vou treinar fora da minha posição, não, nem querer ir pro profissional pra treinar fora de posição, o garoto hoje não quer. Vai falar, pra mim não me interessa não. E é verdade. Eu joguei muito contra o Nelson na base. Muito mesmo. Era um baita, assim, criamos até um vínculo de amizade, muito tempo que eu não vejo, mas a gente sempre se falava depois de jogos. Mas hoje em dia o menino, ele não tem essa, como é que eu posso dizer? Esse sangue nos olhos de quando... essa fome, exatamente. Não tem essa fome realmente quando essa oportunidade aparece. Eles ficam pensando assim, vai aparecer de novo. Ou quando o cara tem um empresário até às vezes muito bom, mas se não der aqui, meu empresário vai lá e... Daqui a pouco eu me coloco em outro lugar, porque às vezes acontece muito isso. Eu digo que hoje tem jogador de empresário bom e jogador bom. Porque o que tem de jogador que também não é nada demais, mas que o empresário é bom e consegue colocar ele num monte de lugar, é absurdo. E aí eu falo isso também de jogador, de treinador, de tudo. Sim. Porque eu entendo que hoje em dia, e eu falo mais da minha parte de treinador, hoje em dia, se tu tiver um empresário bom, não importa a campanha que você faça. Se tu pode ter caído numa hora, se o seu empresário for bom, daqui a pouco ele te coloca num lugar bom. É o que eu falo. No mínimo, tu vai ter várias boas oportunidades. Exatamente. Várias boas oportunidades. Tu vai, com certeza. Não performa, vai. Aí chega uma hora também que o próprio empresário fala assim, opa, não dá. Mas até disso tu já acumulou um dinheirinho que tu possa ficar em casa já um tempinho. Te colocar na saia justa. Os nossos cursos de formações da CBF, o que você acha? Então, vamos lá. Eu fiz a licença A, meu curso foi um dos primeiros, tá? Assim, vou te dizer coisas positivas e negativas. Por exemplo, as minhas 2 primeiras palestras. Um foi de um português que trabalhava com a base. Assim, ele falou muito da situação da base. Eu acho que para muita gente ali que já era profissional, né? Não, e nível A também já passou, porque tem os outros, né? Exatamente. Você vem E assim, foi uma coisa, foi mais complicado. O cara tinha trabalhado até com o Mourinho já. Não que o nível dele fosse ruim, mas o conteúdo, na minha opinião, não era. Sim. E aí, cara, nosso segundo palestrante foi um alemão. E aí uma menina que foi jogadora, jogava na manhã, traduziu. E aí ficava aquela coisa enfadonha. O cara falava em alemão, ela pegava e traduzia. E assim, eram sempre 2 coisas. Então durou uma eternidade. Durou uma eternidade. E aí você acaba saturando. Mas assim, pra mim o network foi muito bom. Pra mim valeu a pena, porque eu convivi com pessoas que tinham já coisas boas para mostrar no futebol. Carilli era da minha turma.
PC Guzmão era da minha turma, Marcos Paquetá era da minha turma. Eu vou lembrar de mais alguns aqui que eram da minha turma. Eu dou uma boa, exatamente. E assim, cara, eu com esses caras eu consegui pegar muitas coisas positivas. Então, sobre esse aspecto, foram bom. Agora, tem coisas realmente do curso que, sabe, pra gente que é treinador de futebol, eu sei que tem que ter uma carga horária, eu sei que quando tu faz qualquer faculdade, não tem só a matéria que tu gosta, tem as matérias que tu não gosta, tem um monte de matéria que não gosta. Mas assim, em termos de network, por exemplo, a palestra do Eduardo, pra mim foi muito boa. Não só por ter vivenciado, a palestra do Vinícius Eutrópio, não sei se foi Vinícius Eutrópio, ou se foi não foi Vinícius Eutrópio, não. Foi um treinador do Fluminense agora que eu não vou lembrar quem foi. Também foi muito boa. Eu entendo que tem coisas boas e tem coisas ruins. A única coisa que eu não concordo é que eu acho que nesse tipo de curso você tem que pegar os melhores treinadores que o Brasil tem e inserir esses caras dentro do curso, cara. É o que eu acho que deveria ser feito. Sim. Nós não podemos hoje desprezar de dar um curso. Com todo respeito. Podem questionar, mas um Filipão que tem uma tradição absurda, um Luxemburgo que tem uma tradição de um Oswaldo. E, cara, você tem que levar esses caras, tem que estar, cara. E aí o que você faz? A CBF aproveita uns treinadores que são formados para dar aula. Nada contra essas pessoas, nada. Por exemplo, eu tenho um amigão, Márcio Máximo, que hoje está na Tanzânia. Sim, Márcio, gente finíssima. Exatamente. É meu amigo de muitos anos. Eu joguei bola com o irmão dele na praia. O irmão dele era no nosso time lá da São Clemente, foi aí que eu virei relação com ele. Cara, mas assim, ele é convidado para dar aula. Não que o Márcio não tenha competência para isso, mas você não pode deixar de ter esses caras que têm um know-how no futebol absurdo. E aí vai aquilo que você falou de esses caras, infelizmente, não terem deixado coisas escritas, artigos escritos, e por isso que eu digo que é uma falha nossa com relação a isso. Mas, cara, esses caras têm que estar dando aula, cara. Que eu entendo. Porque você fala assim, tá bom, eu sou aluno, e quem é o professor? Com todo respeito, quem é o professor? O professor, para mim, tem que ser os melhores. Um pouco do que tu tá comparando, um pouco do que você fala, é o que eu brigo muito com as universidades no Brasil, o que se tornaram as universidades, porque você vai em qualquer país no mundo desenvolvido, você tem um campus universitário, onde ali você tem os melhores professores dando aula, com a melhor estrutura para dar aula. E no Brasil você tinha isso no passado, né? A gente estudou em grandes universidades que tinham esse centro universitário, e você simplesmente, por uma questão econômica, você começou a viabilizar, e essa é a grande verdade, o ensino superior em vários pequenos locais. A lei, a normativa diz que você não pode ter uma universidade se você não tem uma biblioteca, se você não tem um anatômico, se você vai fazer medicina ou educação física. Sim. E hoje você tem 300 mil universidades sem a mínima estrutura para ensinar e o cara sair dali aprendendo. E também, como você começou a abrir várias... Aí entra um pouco nisso que você começa a botar vários professores que não estão capacitados a nível universitário para dar aula numa universidade, de medicina, de direito, seja lá o que for. E aí hoje a gente reclama dos profissionais que estão saindo das faculdades. Sim. O problema não é o profissional que está saindo, o problema é como desmantelou uma estrutura de a maneira ensino, como a qual a coisa está sendo conduzida. Entendeu? E que você agora é isso que tem, porque... com todo respeito, Sidney, eu não me vejo hoje preparado para ser professor de uma universidade. Mas aí abriram tantas que o pessoal, Sidney, vai lá e dá aula na universidade. No nosso tempo, por exemplo, quando eu fiz a formação na Rural, né, me formei em professor de educação física. Naquele tempo não tinha bacharelado, né, era só licenciatura. Licenciatura plena. Exatamente. E aí, em 88, abriu uma pós-graduação na UERJ de futebol. Eu me inscrevi para fazer, eram 20 vagas, você tinha que fazer prova para poder entrar. Eu consegui entrar. Então, naquele tempo, tu fazia uma pós-graduação de futebol era... Sim. Hoje em dia, isso não serve para nada. Hoje em dia, o curso de educação física e o pós-graduação de futebol não me serve para nada. Hoje, o que eu tenho que dar é uma licença. Tanto que meu filho falou, pai, eu quero acabar a educação, eu quero poder acabar a parte da licenciatura, o bacharelado, não sei lá o que ele faz de educação física, para mim poder fazer o curso. Porque hoje o curso da licença A, B, C ou D vale mais do que qualquer coisa. E aí, cara... É uma coisa que me incomoda. Se o cara hoje tiver dinheiro, ele vai entrar na licença C. Vamos dizer que eu gosto de futebol, mas tenho o meu dinheiro lá guardado. Eu entro na licença C, faço a minha licença C, beleza, acabou, vou pagar a licença B. Faço minha licença B, tem condição, vou lá, faço minha licença A. Eu vou lá e faço minha Pro. Ou seja, pessoas às vezes que não deram um treino, não deram um chute, tem licença Pro. Simplesmente porque tem dinheiro.
eu falo isso assim, eu tive a oportunidade, não foi nem pensado isso, mas aconteceu quando eu fui morar na Espanha em 2003, eu fiz o curso da UEFA, na época, hoje, né, conhecido como curso da UEFA, pela Federação Madrilenha de Futebol. Fiz o 1, 2 e 3. O 1, e as pessoas não entendem por que não convalida o do Brasil para lá, né? Exatamente. O 1 e o 2 é o ano inteiro. São 3 dias na semana, você estuda igual faculdade, você faz o ano inteiro. A carga horária é muito maior, você tem teórico, tem um monte de matéria também que você não gosta, mas tem que fazer. Sim. Eu não sei o que. Tem até inglês, tem, não sei o que. Aí tu faz o ano inteiro e tu paga 800 euros o ano. O ano todo. O ano. 800, você tem que pagar de início, 800 euros, você estuda o ano todo. Licença B, a 2. Vamos dizer que seja, praticamente 10 meses, 80 euros cada mês, mais ou menos, para ser uma conta meio exata. E ao último, você fica 30 dias lá na CBF de lá, que é a Real Federação Madrilenha de Futebol. Você fica lá durante 30 dias e você faz a última, né? Também é tipo 800, 900 e 1.000 euros. Era um negócio assim. Pô, aqui no Brasil é uma fortuna. É. A Pro hoje está custando o quê? 20, em torno de 20 pau. 20 e pouquinho. Uma semana. Bem, no meu tempo, antigamente era tratada em módulos. Tinham 2 módulos. A minha turma foi a primeira turma que o módulo foi único. Ou seja, a gente fez os 2 módulos numa semana só. Foram 18 dias, 20 dias. Acho que a minha turma foi única. No meu tempo lá, eu paguei quase 10 mil e pouco em 2016. Fora que o meu foi em Teresópolis, tu tem que alugar pousada, tu tem que jantar, porque o almoço era oferecido pela CBF, e jantar, vê quanto é que sai uma brincadeirinha dessa. Então, assim, lá, cara, aí é o que eu falo, né? O acesso ao estudo não é fonte de renda de dinheiro para as federações ou para a empresa que está envolvida, seja lá o que for. O acesso ao estudo, ele é facilitado para as pessoas. Sim. Entendeu? Sim. Que deveria ser, né? Deveria ser normal, né? Enfim, esse deveria. Aí depois eles não entendem, porque lá eles falam de leis lá, futebol, como é que foi a SAF de lá, como é que foi feita. Pô, era a mesma coisa daqui, os clubes não pagavam, aí o governo fazia, ajudava para parcelar as dívidas de imposto, era mesma confusão daqui, até um dia que o nego se reuniu e falou, ó, acabou. Ou vira empresa agora e eu perdoo as dívidas, ou tem o seguinte, se cair para a segunda divisão, tem que pagar as dívidas todas ou vira empresa. E a gente... Os 3 únicos clubes hoje na Espanha que não são empresa é o Atlético de Bilbao, que nunca caiu, Real Madrid e Barcelona. Todos os outros clubes viraram empresa, porque ou naquele momento aceitaram ou caíram e tiveram que virar. E lá eles dizem como que um treinador estrangeiro se legaliza podendo trabalhar lá. Né? Aqui a gente tem um brasileiro, Cid, como é que ele poderia estar aqui se ele não fizesse o curso? Aí eles dizem, ou você dirige durante 1 ano uma seleção internacional profissional de qualquer filiada da FIFA, então você foi lá, sei lá, um país qualquer, você ficou 1 ano como treinador lá. Não importa qual é o teu nível de estudo e nada, você tem o selo para trabalhar aqui. Ou você trabalha durante 5 anos, 3 anos direto, ou 5 alternados na primeira divisão de qualquer país também filiado. Aí isso aprendi lá em 2004, 2005. Aí o curso hoje aqui da CBF, ele disse, não, faz meu curso, que vai te dar oportunidade, vai te chancelar para tu trabalhar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e se você trabalhar 3 anos direto ou 5 aqui, você vai poder trabalhar lá. É válido lá. Não é o curso que te valida, é a lei de lá que vai... Cara, é loucura, e ninguém fala isso. Em 2016, quando eu estava fazendo licença A, o PC Guzmão estava contratado pelo... não sei se era o Nacional ou era o Marítimo, estava contratado por um clube português. E assim, ele estava precisando da licença para poder ir para lá, mesmo com a licença ele não conseguia ficar como treinador principal. Eles tiveram que botar uma pessoa lá que tinha um curso lá de Portugal, botava e ele ficava como um assistente, mesmo sendo um treinador. Acabou não dando muito certo essa situação. Então hoje você paga para você... Bom, você paga porque você paga. E inventaram um negócio de ganhar dinheiro, 30, 20 mil por aluno.
você faz não sei quantos e tudo mais, daqui a pouco o canal sai do ar, né não? Daqui a pouco o canal derruba o canal aí. O que acontece? Assim, em países como, por exemplo, tem um amigo meu que está na Indonésia, licença Pro, aceita lá. Né? E aí em alguns lugares assim, Sim, que você consegue realmente ter uma... E a UEFA diz o tempo inteiro, eu não vou aceitar esse curso se vocês... Cara, carga horária. Sim. Pô, eu tenho uma carga horária aqui na Europa inteira. E porque todos são assim. Aí tem lá diferente. Ah, mas como é que o Sidor fez? Na Espanha é a mesma coisa. A lei lá, se você foi convocado para a seleção principal espanhola mais de 5 vezes, você só faz o último ano, os 30 dias lá. Porque na cabeça deles... Eles entendem que o tempo de futebol... Você se formou, você jogou profissionalmente, você foi convocado 5 vezes para a seleção espanhola, então você está gabaritado para fazer só o último modo. Os outros não. Okay. Tanto que na minha turma, eu conto a história, era o Simeone, porque o Simeone era argentino, ele tinha que fazer. Aí hoje a AFA, por que o nego vai fazer lá na AFA? Porque a AFA fez o curso com a carga horária, com tudo direitinho, igual a UEFA. Então, a da AFA serve e a da CBF não serve. Não, mas a CBF, você tem o curso dela, mas o treinador não é do seu curso? Não, e a gente também aqui não exige. A gente também aqui não exige nada quando o treinador vem de fora. A gente não sabe se tem licença ou não tem licença, que acha que trabalha normalmente. E vai embora. Exatamente. As cobranças são todas em cima disso. E assim, essa situação até do. Eu sempre falo, eu não sou contra nenhum treinador estrangeiro. O que me incomoda, às vezes, é o modismo. Sim. Isso é que me incomoda. Porque nós vamos chegar no momento, que é o momento que a gente já está, que um estrangeiro vai ganhar e 7, 8 vão perder. Não, e já aconteceu. Exatamente. Teve uma passagem de um português pelo Santos, que a galera que trabalhava lá e tudo, pelo amor de Deus, não é esse aí que eu... Já tem uns 2, 3 anos. Do Vasco tomou exatamente. Do Boné. Do Boné, exatamente. Então, é o que eu tô falando. Assim, o que me incomoda... O problema não é a nacionalidade, é a competência, que tem gente competente no mundo inteiro. Exatamente. Se eu não estiver enganado o nome dele aqui, quando o Flamengo sai do Jorge Jesus, ele contrata o Domenech. É Domenech. Auxiliar. Ele contratou porque era auxiliar do Guardiola e porque era treinador estrangeiro. Sim. Assim, cara, ele não tinha nenhum serviço prestado ao futebol, além de ser auxiliar do Guardiola. Essas coisas... Tem mais filhos por aí. Sim, essas coisas que às vezes me incomodam. Sim. Se o cara chegar aqui e tiver um currículo legal... Por exemplo, o Jorge Jesus nunca fez em lugar nenhum... O Jorge Jesus não tinha. Exatamente. O grande carimbo do trabalho dele foi o Flamengo. Eu te digo que o Jorge Jesus foi mais ajudado do que ajudou o Flamengo. Com certeza. Não tem nenhuma dúvida. Isso aí para mim é muito claro. Com certeza. Exatamente. Treinador, mas assim... O Flamengo ajudou muito mais ele do que acho que ele ajudou o Flamengo. Com todo respeito, o próprio Abel, né? O Abel antes de vir do Palmeiras, ele tinha uma carreira, mas também não era. Não. Hoje a carreira do Abel. Exatamente. Pelo Palmeiras. Uma dimensão. O próprio rapaz, o Arthur Jorge, que fez um belíssimo trabalho no Botafogo ano passado. Eu costumava falar que o Botafogo teve 2 craques, na minha opinião, ano passado. E tinha um cara que, para mim, fez a máquina funcionar. Eu dizia que o craque do Botafogo era o Luiz Henrique. Que nos grandes jogos decisivos ele foi o melhor jogador, decidiu jogos, participou. O treinador que conseguiu achar uma maneira do Botafogo jogar de uma forma muito efetiva, né? E juntou o Almada, juntou o Luiz Henrique, juntou o Gabriel Jesus, enfim, nem conseguiu fazer com que a engrenagem também. E na minha opinião tinha um cara que também foi fundamental que o Botafogo fosse campeão, que foi o Gregory, que ninguém fala nada. Todo mundo falava do Almada, do Luiz Henrique, do Igor Jesus, não sei o quê, e ninguém falava nada do Gregory. Mas para esse time jogar, e aí é uma visão de treinador. Cara, esse cara para mim foi... Tanto que quando ele foi embora agora do Botafogo, o time do Botafogo ficou complicado. Porque ele era um cara que sustentava tudo, na minha opinião, todo um processo. Tanto que quando o Gregory foi expulso contra o Atlético Mineiro, eu falei, meu filho fazendo uma inconfidência é botafoguense. Assim como eu era também antigamente. Né? Todo mundo que vai trabalhar no futebol tem time. A gente não pode, eu sou... Mas hoje em dia não. Depois passa a ter pessoas. Exatamente. Começa a torcer pra pessoas. Exatamente. Meu filho também tem. E eu não fiz nada para ele ser Botafogo. Vai Botafogo porque ele realmente quis. Eu falei para ele, parceiro, esquece que o Botafogo vai perder isso, cara. O Gregory saiu com 40 segundos. E, cara, o Botafogo conseguiu se organizar bem sem ele, mas, cara, para mim ele foi um dos pilares de sustentação. Não era o craque. O craque para mim foi o treinador e o Luiz Henrique. O treinador porque conseguiu arrumar uma maneira muito legal do Botafogo jogar com os jogadores que ele tinha. E o Luiz Henrique decidiu um monte de jogos. E o Gregory é da minha visão de treinador, que eu entendi que realmente foi um cara que sustentou bem aquele momento. Toninho, 1 hora já deu, né, meu?
que passa rápido demais, mas pra gente encerrar, um conselho que você pode dar tanto pro teu filho aí que tá começando, ou para quem sonha aí em trabalhar com futebol, que quer ser treinador, quer ser preparador físico, qual o conselho que você daria e que de repente é o mesmo conselho que você daria lá pro Toninho que estava começando lá no Olaria lá atrás? O que você falaria para aquele Toninho? Cara, primeiro, não é fácil. O futebol é muito bom. O ambiente do futebol, eu costumo até falar, o Evaristo é que falava isso, né? Futebol é tão bom, tem jogo pra quê? Jogo derruba, jogo cai. É legal tu ficar fazendo resenha, é legal tu dar treino, é legal. Isso tudo é muito legal. Só que o futebol não é só isso, infelizmente. O futebol, eu costumo falar que ele não tem passado nem futuro, é presente o tempo inteiro. Então não importa o que você fez lá atrás, nem o que as pessoas acham que você vai fazer lá na frente. Você tem que estar aqui fazendo para poder chegar lá na frente e que futuramente as pessoas esqueçam tudo isso e vão te cobrar exatamente pelo teu presente. Então é fazer com que a coisa aconteça sempre no presente, né? Dizer que tem muita coisa boa, tem muito glamour, mas tem muita coisa ruim. É um meio, na minha opinião, permeado por um grupo bem grande de pessoas que às vezes não tem, na minha opinião, um caráter adequado para poder participar, mas acho que isso também tem em todos os meios, né? Acho que no futebol às vezes fica uma coisa mais complicada, mas que acredite sempre no seu sonho que realmente um dia ele pode acontecer. Eu sempre falo isso pro meu filho, você acredita naquilo que você faz? Você tem noção daquilo que você faz? Se você acredita, vai, cara. Se joga, trabalha, estuda, se atualiza. Pô, pai, preciso de um iPad para mim. Eu falei, irmão, vai lá e compra um iPad. Aí, pô, pai, é caro. Eu falei, não é caro, é investimento. O iPad vai durar 10 anos. Tu vai chegar no lugar, se tu chegar com uma pranchetinha, é uma coisa. Se tu chegar quando tu chega com o iPad, o cara, opa, Diferente. é isso. Essas coisas ainda, um amigo falava assim, Toninho, quando tu chega no lugar de BMW, não importa se a BMW tá parcelada em 50 vezes, tu chega de BMW. E as pessoas falam, opa, o cara tá chegando de BMW. E é assim que às vezes eu entendo no futebol. Então hoje em dia, isso conta muito. A maneira como as pessoas chegam. Então procure chegar bem. Procure ser uma pessoa que esteja sempre antenada com tudo que está acontecendo no futebol. Hoje em dia existe uma discussão muito grande entre o novo e o velho. Eu acho que tem espaço para todos, na minha opinião. Tem espaço para o novo e para o velho. Eu não estou aqui porque eu sou um cara mais velho, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas taxaram os velhos de antiquados. E eu não consigo ver assim. Acho que eles têm muita utilidade. Se não for como treinador principal, mas como um coordenador técnico, como um organizador, como uma pessoa que pode estar ali ajudando em todo o processo, você vai dizer o quê? Que o Filipão não pode, não entende nada? Você vai dizer que o Vanderlei não entende? Exatamente. Não. Então, eu acho que você pode juntar, né? Não queira também ser muito novo e dizer, eu fui até brincando com o meu filho, falar, pai, tô aqui no meio espaço, não sei o que, isso aí pra mim não, eu entendo a nomenclatura, entendo tudo, mas isso pra mim não muda nada. O futebol mudou, a terminologia mudou, eu acho, o futebol passou a ser muito mais competitivo, mas futebol é futebol. Sim. E vai ser sempre futebol. Sim. Se você pegar o Tele Santana antigamente, o Tele Santana, segundo as informações, fazia coletivo todos os dias. Todos os dias era coletivo. E se você fizer isso hoje, você vai ser taxado de um cara totalmente antiquado. Mas os times do Tele jogavam bonitos. Naquela época, que seja o time do Flamengo de 81 jogava bonito. E aí? Então, eu acho que tudo tem que ser adequado, tudo realmente tem que ser colocado sempre porque o futebol hoje se tornou muito dinâmico, muita transição. Hoje a condição física ela melhorou absurdamente, mas eu acho que você não pode abandonar ainda algumas convicções de que a parte tática ela é de fundamental importância para qualquer sucesso de qualquer equipe, e a qualidade técnica do jogador vai ser o que vai ser um diferencial às vezes de tu ganhar um jogo que possa estar duro. O craque ou o cara que tem uma qualidade melhor, ele pode ganhar um jogo para você, mesmo num dia que taticamente teu time não esteja brilhante. Então, assim, se atualize, estude, mas entenda que tudo isso, todo esse processo, não pode ser descartado tudo aquilo que o futebol já te deu. Sim. Entendeu? O novo é legal, exatamente. O futebol é legal, é novo, é legal, muita coisa boa, as licenças são legais, os treinamentos hoje. Tudo legal, bacana. Mas eu acho que o velho ainda tem um espaço legal dentro do futebol. Olhando hoje tua carreira, qual foi teu melhor trabalho que você olha assim e fala, pô,
Cara, Que você leva no coração, assim, com carinho. então, o que eu levo no coração até hoje foi 2010. Eu não fui campeão esse ano. Eu vinha de um trabalho do Macaé muito ruim. Em 2010. 2009 eu tinha feito um bom trabalho, foi aquele ano que a gente deu o Botafogo, da foi uma terceira fase da Copa do Brasil com o americano, foi tudo maravilhoso. Começou 2010, o trabalho desandou. Por alguns fatores, assim, eu sempre digo que todo mundo tem responsabilidade, né? Por alguns fatores que acabaram não dando certo, e aí eu fui mandado embora do Macaé. E quando eu fui mandado embora do Macaé, o americano me faz contato. E o americano, todo mundo falava que o americano ia cair naquele ano. Já estava desenhado para cair. Faltavam 4 a 5 jogos, o americano precisava de uma campanha absurda para poder se manter. E aí eu vou lá e aceito o desafio. Aí eu sentado na coletiva lá, Campos tem uma imprensa generosa, né? E pessoas lá são americanos, não aguentam gás. E eu tinha um repórter generosa. E aí tinha um rapaz lá, Fernando Antônio, que virou meu amigo depois, e falou assim: Toninho, você está vindo de um trabalho muito ruim no Macaé. Você está pegando o americano numa situação onde ninguém acredita mais que esse time não vai cair. Isso não pode atrapalhar a tua carreira? E eu falei: Fernando, vou te falar uma coisa. Aqui, hoje, eu só tenho a lucrar. Por quê? O que o passado que ficou no Macaé, eu não tenho como reverter. Então, o americano hoje, todo mundo diz que vai cair, então se cair, ninguém vai jogar na minha conta. Na realidade, o que acontecer aqui para mim é só lucro. Aqui no americano, hoje, eu só tenho a lucrar. Não sei o que vai acontecer. E a gente conseguiu salvar do rebaixamento. Com um campeonato, que se fosse só aquele campeonato, está escalado de ter batido na semifinal. Porque houve uma reviravolta muito grande. E assim, cara, me impactou muito, porque eu já tinha uma identificação muito grande com a torcida do americano. Foi uma torcida que sempre me abraçou muito. Algumas vezes de trabalho, todos os trabalhos, graças a Deus, que eu fiz no americano, todos foram bons. Todos. Eu não tive um trabalho assim que posso falar, esse trabalho foi ruim. Outros clubes eu já tive, mas no americano nunca. Mas esse de 2010 foi especialmente prazeroso, porque a torcida do Goitacás estava com um caixão já pronto para encomendar aquelas histórias todas de cidade como Campos e tal. Então, cara, foi muito bom chegar na última rodada e o americano sair. A torcida me carregou no colo, fizeram de bobear que iam fazer estátua. Assim, é uma coisa absurda. Absurda. Eu tenho amigos até hoje na torcida americana que entram no meu Instagram para sempre relembrar exatamente daquele momento. Foi um momento, na minha opinião, não tem título, não tem nada assim, mas teve essa história de eu estar vindo de um trabalho ruim, assumir um clube que estava num momento péssimo, onde todo mundo achava que ia cair, e a tua satisfação de não ter deixado um clube tradicional naquele como o americano não cair, cara, para mim foi assim, o que eu tenho de mais prazeroso no futebol. É claro, tu chegar numa Copa do Brasil, como a Portuguesa chegou em 2022, né, eliminando CRB e Sampaio Corrêa, que tinham sido os 2 campeões estaduais, é muito legal. Isso te dá um prazer. Tu chega pra jogar contra o Corinthians, pô. O Denis era teu... O meu Denis era meu auxiliar. Exatamente, trabalhou comigo algumas vezes. É muito legal isso. Eu, graças a Deus, eu tenho 2 situações onde eu cheguei Eu pensei que você ia falar esse trabalho do português. Exatamente. Então, assim, o americano também em 2009, a gente chegou na terceira fase da Copa do Brasil. Sim. E a portuguesa também. São 2 trabalhos muito prazerosos. É difícil você pegar uma equipe do quarto da portuguesa. Muito bom. Exatamente. Você pega, assim, mas assim, a satisfação desse trabalho que eu te falei em 2010, ela está absurdamente grande. Por tudo aquilo que envolvia o meu momento ali no vindo do Macaé, o momento do americano, a identificação que eu já tinha com a torcida do americano, a identificação que eu tinha com as pessoas. Então, para mim, aquilo foi um momento mais prazeroso. Eu não sei se foi o melhor, mas o mais prazeroso com certeza foi. Beleza. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Ter doado aí seu tempo pra gente. Isso aqui não é doação, mano. Isso aqui é satisfação, cara. É uma satisfação falar de futebol. Eu se deixar aqui, a gente vai conversando até não poder mais. Porque assim, é bom, porque hoje em dia é difícil você falar de futebol. É difícil. É muito difícil pegar um lugar para falar de futebol. Muito. Assim, as pessoas hoje acabam querendo ser um pouco dono da verdade. E aí você entra por uma situação de embate que, na minha opinião, não vale a pena. Sim. Eu falo, meu filho, eu não entro em embate. Eu não fico mais discutindo isso ou aquilo outro. Não perco mais meu tempo. Não dá para perder tempo. Nós podemos juntar ideias e discutir ideias em situação de... Mas ficar tendo embate, ou disso ou daquilo, eu prefiro não. Obrigado de coração, sucesso. Mais sucesso lá pro filhão também. Teve aqui um rapaz maravilhoso. Te bateu um papo legal aqui também. E vambora que daqui a um ano
vai voltar aqui e a gente vai estar falando um pouco mais. Trazer o filho também. De repente os dois juntos. Será um prazer. Vocês dois. O Luiz ligou pro Portela antes do negócio começar. Ele falou: pô, Portela, tu veio aqui, tu botou 10 pessoas, só brincou com ele. Espero que pelo menos eu tenha dado mais que o Portela, mais que 10 pessoas aqui para poderem olhar o podcast aqui, que é muito legal. Muito bom. Mas o Paulo na frente. Exatamente, falou na frente para ele. Exatamente. Mas é melhor assim, eu costumo sempre falar. Eu aprendi, foi uma coisa que eu aprendi com o Heron, só para terminar, que a verdade, ela vai sempre ser melhor do que qualquer mentira falseada. Porque a mentira, uma hora ela vai aparecer. Eu falo isso para meus jogadores. Hoje mesmo nós tivemos. Seu filho? Eu perdoo? Eu falo pro meu filho, eu perdoo todas as suas verdades, mas não perdoo as suas mentiras. Exatamente, e é por aí. Hoje mesmo, vamos dizer, exemplo, eu tive uma atitude no último jogo do Paduano, só para ser rápido, 2 jogadores acabaram batendo boca e esse bate-boca gerou um amarelo para os 2 naquele momento e futuramente gerou um cartão vermelho para um desses caras que bateu por causa do amarelo. E aquilo me revoltou muito no banco. E aí eu falei uma coisa no banco em multar. Só que eu não me toquei que tinha a Ferdi estava transmitindo o jogo. E aquilo acabou com o anual. E assim, mas na hora eu não pensei. E assim, por isso que eu digo, a gente erra, a gente comete erros. E um jogador hoje falou para mim que se sentiu chateado e ofendido. Eu falei, cara, eu te entendo, te respeito e te peço desculpa. Porque realmente eu como profissional, eu tinha que ter me controlado. Então nós estamos suscetíveis a erros. Mas não me incomoda nunca dizer a verdade. Eu falei para eles o que eu pensava, pedi desculpa, vou me policiar para que isso não ocorra de novo. E assim, mas eu não podia deixar de dizer que aquele era o meu pensamento de Palmeiras, aquela era a minha verdade. Eu externei no lugar errado de uma forma errada. E eu falei por isso. Por mim, eu multaria, por mim, eu tomaria uma outra atitude, mas eu não deveria ter falado isso onde eu falei. Não muda um ponto e uma vírgula daquilo que eu falei. Só falei no lugar errado e no momento errado. E pedi desculpa e a vida segue. E como é que tá lá? Cara, nas 2 últimas rodadas a gente não foi bem, a gente perdeu. Assim, o campeonato da B1 esse ano tá muito equilibrado. Pra TV, nós estamos com 8 pontos, nós estamos a 1 ponto Cresceu muito os times, né? Nós estamos a 1 ponto da zona de classificação e a 1 ponto do rebaixamento. É assim que tá o campeonato. 1 ou 2. Tá todo mundo achatado. Assim, é um campeonato mais difícil do que eu disputei desses menores investimentos. Esse foi esse. Tá muito achatado, muito. Mas assim, pode ser ver. Tem mais quantas rodadas? Também 5. Mas das 6 rodadas, a gente ficou 2 rodadas fora da zona do G4. Agora nós estamos fora. Então, o que eu falo para você é que o futebol não tem passado nem futuro. É o presente. Nesse momento tá ruim, porque nós estamos em 8º lugar. Se tu me fala assim, semana passada eu estava em 3º. Se eu venho aqui semana passada e dizer, pô, tá tudo maravilhoso, tô em 3º. Uma semana. E o futebol é assim, muda muito de uma semana para outra. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem entender isso. Mas, enfim, no Paduano, graças a Deus, eu tenho um presidente que ele é muito legal, muito bacana. É um cara que ele é empresário. Ele é empresário do Evanilson, que está lá no Bannermount da Inglaterra, um cara com boa visão, é um cara que sabe, ele é um pouco diferente de tudo que eu trabalhei. E eu espero que continue assim. Que eles estão investindo em estrutura lá também, estão investindo, cara, ou vão investir. Futuramente o projeto do presidente vai fazer uma coisa melhor. Hoje a gente não tem a estrutura que o presidente gostaria, o presidente sabe disso. Mas dentro daquilo que a gente pode oferecer, a gente tem conseguido oferecer uma coisa legal. Sucesso. Obrigado, gente. Bora, tomara que dê tudo certo. Amém. Pessoal, bom, meu zagueirão, obrigado mais uma vez. Próxima vez, ver se você venha com mais malevolência. E, pessoal, você que gostou, pega o link, manda aí para a família, manda para o pessoal que gosta de papo, gosta de falar um pouco de futebol. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do Sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para a escola de esporte, que é tecnologia para a tua escola de esporte. Contrate Sistema Genesis Training. E também das lojas do Museu do Flamengo e do Botafogo. Toninho vai levar de presente para casa dele as 2 canecas do Fogão e a do Mengão também. E lembrando que nós estamos no ano 2025, que é o ano da nossa campanha abençoada. Você quer ter um ano abençoado na sua vida, você só precisa fazer uma coisa, eu garanto, é se inscrever no nosso canal. Se você se inscrever no canal, seu ano será abençoado. Agora, se você não se inscrever, cuidado. Praga de Sidney Loureiro, de Licença Esporte, pega, e aí você pode passar coisas na sua vida que não vai ser legal, como cunhado pedindo dinheiro e não pagando, você chegar em casa mais cedo e ver coisas que você não quer ver. Então, pelo amor de Deus, não teste isso na sua vida. Se inscreva, por favor, se inscreva aí, e até a próxima. Meu diretor, forte abraço, obrigado por tudo. Valeu, galera!